Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Bem, vamos começar a trabalhar. A aposentadoria acima do mínimo terá alta de 3,71%. Inflação fecha 2023 em 4,62% e fica dentro da meta após 2 anos. Governo abre sindicância para apurar a viagem de servidores para carnaval fora de época. Limite dos juros do consignado do INSS cai para 1,76% ao mês. A Argentina supera a Venezuela e tem inflação de 211% em 2023. CACs protagonizam cerca de 20 ocorrências com armas no Distrito Federal desde 2022. Governo determina que o embaixador suspenda férias no Equador. E as manchetes internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Bem, vamos começar a trabalhar. Sextou! E aposentados e pensionistas, ouçam com atenção. A aposentadoria acima do mínimo terá uma alta de 3,71%. O que significa isso? A correção, que vale a partir de 1º de fevereiro, equivale ao INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, registrado de janeiro a dezembro do ano passado. O índice mede o aumento do custo de vida para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Atualmente, a Previdência paga mais de 39 milhões de benefícios, 26 milhões dos quais no valor de apenas um salário mínimo. O teto do INSS sobe para R$ 7.786. Podcast Bichos Tagarelas. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, amigo Fábio Marçal, Carlos Kaminski, Maurício Viana. Temos uma novidade interessante aí no mundo da tecnologia. Os computadores da Intel e da Dell vão vir agora com um novo botão no teclado. Tá? Isso é revolucionário porque há mais ou menos 30 anos que os teclados não são alterados, né? A última novidade em teclado do sistema Windows foi justamente aquela tecla com a bandeirinha do Windows que abre assim, vários programas que estão sendo usados, enfim, ou disponíveis naquele computador. A nova tecla, né, o novo botão, ele tem a ver com inteligência artificial. O pessoal aí tá dizendo que é um novo super ciclo, né, dos computadores pessoais agora com essa novidade. E o que essa tecla vai nos levar? Quais as janelas elas vão abrir de possibilidades? Então, como estamos tratando de inteligência artificial, essa tecla vai levar a funções para criação de vídeos, apresentações e outros produtos, digamos assim, relacionados à inteligência artificial. Então, para você criar, por exemplo, quero um vídeo do Fábio Marçal passeando nas dunas das praias da Joaquina, em Florianópolis. Então você aperta essa tecla, ele vai abrir essa possibilidade de você solicitar então a criação de um vídeo com essa cena, e em poucos minutos ou segundos estará pronto um vídeo do Fábio Marçal passeando pelas dunas da praia da Joaquina. E daí, se eu quiser isso de terno, como ele tivesse saído de Brasília, lá do Congresso Nacional, e descido aqui nas dunas em Florianópolis, isso também vai estar
sendo possível com essa nova tecla aí de inteligência artificial. Também apresentações, eu quero fazer uma apresentação sobre as descobertas do petróleo. Então, daí ele vai fazer uma espécie de PowerPoint, vamos dizer assim, tudo automaticamente. Agora, há uma grande preocupação também, porque como esses dois exemplos que eu citei, vamos dizer, o exemplo do Fábio Marçal nas dunas aqui em Florianópolis, isso é uma fake news, né? Uma notícia falsa, um vídeo falso que ele estaria montando, e aí a imaginação dos bandidos vai muito mais longe do que a minha anedota, né, do Fábio passeando por aqui. Isso gera uma preocupação, porque fake news e tudo vão ser criadas sim, e como fica essa questão, né? Quem é leigo no assunto vai ficar pensando, mas o Fábio não estava em Brasília e agora está de terno nas dunas? Vamos imaginar. Isso pode, você pode criar várias situações complicadas e falsas. Então a inteligência vem aí com uma novidade e também abrindo um leque de problemas aí para a nossa sociedade, né? Veremos. Hoje, nesta sexta-feira, é um dia de grandes boas notícias. A inflação do Brasil, medida pelo IPCA, fechou 2013 em 4,62%, apontou nesta quinta-feira o IBGE. É a menor alta em 3 anos, desde 2020, que foi de 4,52%. Com o resultado, o IPCA ficou abaixo do teto de 4,75%, fixado para a meta de inflação perseguida pelo Banco Central. O índice havia estourado o limite superior da meta nos 2 anos anteriores em 2022, 5,79%, e 2021, 10,06%. Assim, o presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto, se livrou da obrigação de escrever uma nota, uma carta aberta a um ministro da Fazenda, dando explicações do aumento. Só que o governo e o Banco Central ficaram dentro da meta após 2 anos, uma bela notícia. Podcast Bichos Tagarelas. E olha só, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, do Partido dos Trabalhadores, usou dinheiro público para custear uma viagem de 3 dias de 3 servidores para Aracaju, onde foi realizada uma festa de carnaval fora de época no fim do ano passado. Um deles foi um fotógrafo oficial da Presidência da República, encarregado de registrar o passo a passo de Macedo durante a folia. Que maravilha! A agenda particular ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro. Para justificar as viagens dos assessores, a Secretaria-Geral alegou que eles iriam acompanhar Macedo em visita a uma ONG, cuja sede, segundo dados da Receita Federal, fica em um município vizinho a Aracaju. No entanto, a agenda oficial do ministro não registrou nenhuma missão no período. Além disso, ele não postou sequer uma foto do encontro em suas redes sociais, ao mesmo tempo em que publicou 28 imagens e um vídeo na folia. Aracaju é o reduto eleitoral de Macedo. Procurada, a Secretaria-Geral da Presidência informou que irá abrir uma sindicância para investigar o caso. A Secretaria, o próprio ministro, vai investigar o caso? É ridículo isso, não é? O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, também pediu para o Tribunal de Contas da União apurar se os recursos foram destinados de forma irregular. Os 3 servidores tiveram passagens diárias pagas a mando do próprio ministro de Lula. De acordo com o registro,
do portal de transparência, a viagem custou R$ 18.559,27 aos cofres públicos. Ainda não está claro se o ministro foi de jatinho da FAB para esse carnaval. O fotógrafo Bruno da Silva, conhecido como Bruno Pérez, o assessor, e o assessor Yuri Góes de Almeida, e a gerente de projetos Tereza Ferreira receberam R$ 3.656 em diárias pagas por você. O restante se referem a passagens. Bruno foi quem fotografou o ministro durante essa agenda particular. Primeiro, gazetaram o seu trabalho, né? O ministro não estava trabalhando, estava de férias, não tinha direito a férias, estava de férias. Os 3 assessores estavam de férias. Então, fica muito ruim essa situação. Eu demitiria o ministro. Se eu fosse presidente Lula, demitiria o ministro. E é interessante que vocês lembram que o Estadão procurou a Maria Fernanda, que foi exonerada na terça-feira, a secretária executiva Maria Fernanda Ramos, que é uma servidora de longa data, né, de governos do Lula, teria se desentendido com o ministro após se negar a autorizar os recursos para as passagens. E o ministro pegou e falou para ela, para Maria Fernanda, que está fora por ter feito o seu trabalho. Maria Fernanda, que é uma técnica da Caixa Econômica Federal. Ele pegou e falou: se tu não assina, eu assino. Então, não tem problema, eu sou o ministro e tudo bem. Tudo bem não. Tudo bem seria ele ser demitido. Só que é assim, política passa o pano e fica por isso mesmo. Bola fora, e eu não gosto, e ninguém gosta, que utilizem o nosso dinheiro para carnaval fora de época. É brincadeira. Xiii. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E o destaque desta quinta-feira é mais um conflito que se apresenta no Oriente Médio. Os Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido, acabam de abrir ataques contra alvos militares Houthis no Iêmen. Esses ataques são uma resposta com o que vem acontecendo há mais de 2 meses. Os Houthis vêm atacando navios de carga internacionais e também navios de guerra dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Os Houthis, que também são apoiados pelo Irã, assim como o grupo palestino Hamas e o Hezbollah no Líbano, têm um arsenal sofisticado de armas fornecidas pelo Irã, incluindo mísseis balísticos de médio alcance capazes de alcançar o sul de Israel, bem como uma série de drones fornecidos pelo Irã. E essa não é a primeira vez que os Estados Unidos atacam alvos Houthis no Iêmen. Em 2016, os Estados Unidos lançaram 3 mísseis de cruzeiro contra locais de radar costeiro, após ataques fracassados de mísseis Houthi a um contratorpedeiro da Marinha norte-americana. Os recentes e repetidos ataques Houthi ao transporte marítimo no Mar Vermelho levaram à recente criação de uma coalizão naval apelidada de Prosperity Guardian, liderada pelos Estados Unidos, incluindo cerca de 2 dúzias de países para fornecer segurança às companhias de navegação. Os Estados Unidos dizem que os ataques Houthis nada mais são do que um ataque ao transporte internacional em uma via navegável, que abriga até 15% do comércio mundial.
Os Houthis contra-atacam dizendo que os ataques em andamento são solidários com os militantes do Hamas que montaram um ataque a Israel em outubro. No dia 7 de outubro, o Hamas matou 1.200 pessoas, principalmente civis, e tomou cerca de 240 reféns, dizem autoridades israelenses. É isso aí, mais uma preocupação com mais uma frente de batalha no Oriente Médio, expandindo ainda mais a violência. Na faixa de Gaza, já são mais de 23 mil mortos. E os conflitos pelo mundo continuam a se espalhar. É uma triste notícia, é uma triste realidade. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. E o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou a redução no teto de juros do crédito consignado pelos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. O valor cai de 1,80% ao mês para 1,76% ao mês. A taxa também foi ajustada para o cartão de crédito e cartão consignado de benefícios de 2,67% para 2,61% ao mês. As novas taxas passam a valer 5 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Isso aí teve uma queda de braço também com os bancos, que os bancos não queriam essa redução. Mas cá entre nós, esse é um dinheiro super garantido para o banco, porque ele é consignado, você não tem o que fazer, ele vai ser deduzido ali daquela sua aposentadoria. E lembrando, quase 70% dos aposentados ganham um salário mínimo. E isso é deduzido. O crédito consignado é deduzido. Então é um dinheiro fácil para os bancos. Muito fácil. É uma mina de ouro os consignados, principalmente da Previdência Social. Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, hoje é sexta-feira, então é dia de indicação de filmes ou séries para assistir. Hoje faço a indicação de um filme muito, muito interessante chamado Eutônia, de 2017. Ele é um filme biográfico de comédia mais dramática, e lançado, que foi, como eu disse, foi lançado em 2017, que foi dirigido por Craig Gillespie. O filme narra a vida da patinadora artística Tonya Harding e os eventos que levaram ao infame incidente em que sua rival Nancy Kerrigan foi atacada antes das Olimpíadas de Inverno de 94. A trama é baseada em entrevistas e depoimentos reais, então ele proporciona uma perspectiva única sobre a história. O filme explora a conturbada vida de Tonya Harding, destacando a sua infância difícil e a sua ascensão meteórica no mundo da patinação artística e também os eventos que culminaram no incidente de agressão a Nancy Kerrigan. Margot Robbie, ela interpreta o papel, A Margot Robbie, que está fazendo ultimamente filmes incríveis como Barbie, já fez O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese, estrelado por ela e por Leonardo DiCaprio. Então ela tá esse filme em 2017, e ela já estava estourando aí também. Então Margot Robbie, ela faz a personagem principal, interpreta a Tonya Harding. E Allison Janney recebeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação como a mãe de Tonya, Lavona Golden. O filme Eutônia é conhecido por ter uma abordagem única, diferente. Ela mistura elementos de comédia, drama e sátira,
para contar uma história que é complexa e com muitas controvérsias dessa patinadora em questão. A obra Eutônia, né, recebeu a aclamação da crítica por suas performances notáveis e pela maneira como aborda temas como classe social, o preço da fama, a mídia sensacionalista. Então, se você gosta de filmes que são biográficos, que têm uma visão singular e questionadora de eventos reais, o filme Eutônia pode ser uma excelente escolha para assistir. Então fica aí a minha dica para assistir esse filme. O filme está disponível em vários lugares, então nos principais, segundo o Google, na Netflix. Também há a opção de aluguel pelo YouTube, o YouTube aluga filmes, ou pelo Google Play Filmes, que também aluga, vende filmes digitais. E também dá para assistir pela Apple TV, ok? Muito obrigado, boa sexta-feira. Vamos fazer um bom fim de semana. Valeu! E a Argentina encerrou 2023 com a maior inflação nos últimos 30 anos. O índice fechou apenas dezembro, com uma alta de 25,5%. Em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, houve um salto de 211,4%, acima de todos os países da América Latina, inclusive da Venezuela, que está ruindo, onde a alta foi de 193%. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC. O dado mensal de dezembro ficou abaixo da estimativa mediana de 30% dos economistas consultados pela Bloomberg. No ano, o índice foi mais que o dobro do registrado em 2022, de 94,8%. E nós estamos aqui numa inflação um pouco mais do que 4% ao ano. E eles tiveram praticamente 30%, 25,5% apenas em dezembro. É um caos que está a Argentina. No ano, o índice foi mais que o dobro do registrado em 2022, 94,8%. E o maior desde 1990, quando os preços dispararam, olha só, 1.343%. É muita coisa, é um horror como está o nosso vizinho, a Argentina. O maior aumento veio do setor de bens e serviços, com 32,7%, resultado da alta de preços de artigos de cuidado pessoal. Saúde veio em seguida, 32,6%, impulsionada pelas variações, olha só, dos medicamentos e consultas particulares. Já o setor de transportes avançou 31,7% apenas em dezembro. Em alimentos e bebidas não alcoólicas, cuja alta foi de 29,7%, a pressão veio dos preços de carnes e derivados, além de pães e cereais. É um caos que está a nossa querida Argentina. E ocorrências trágicas envolvendo os famosos CACs têm recorrência no Distrito Federal, onde mulher de 26 anos foi assassinada por homem com registro nessa quarta-feira, que repercutiu muito. O ex-marido, sempre acontece isso, né? As penalidades são fracas e cada vez incentiva esses malucos a matarem a sua ex-companheira. É o que ocorre muito. Foi um recorde de feminicídios no Distrito Federal no ano passado e está começando a mesma coisa
neste ano de 2024. O crime que chocou o Distrito Federal nos primeiros dias do ano, quando um homem com registro de colecionador, atirador e caçador, o CAC, matou a tiros a ex-mulher aos 26 anos na frente da filha de 5 anos. Mas ocorrências protagonizadas por pessoas com CAC vêm acontecendo com recorrência na capital. Cerca de 20 casos envolvendo cidadãos legalmente armados foram noticiados pelo Metrópolis desde 2022. São mortes, ameaças, tiros e diversas violências contra a mulher, como feminicídio e estupro, segundo dados do Exército Brasileiro, da 11ª Região Militar, que integra Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Triângulo Mineiro, registrou, olha só, 59.925 novas armas no acervos de CACs em 2022, comparando com 2012, quando 1.329 novas armas foram registradas. Então, houve um aumento de 2012 para 2022. 2022 é quando terminou o governo Jair Bolsonaro. Houve um aumento, esse legado horrível, houve um aumento de 4.409%. Na última quarta-feira, então, a Tainara Mesquita da Silva foi vítima de feminicídio na frente da própria filha no Gama. O acusado, Wesley Deni da Silva, um CAC de 29 anos, preso nesta quinta-feira, executou a mulher com diversos tiros. E olha que é interessante que esse homem tinha diversas passagens pela polícia. Então é brincadeira tu dar para um marginal desses que teve 11 passagens pela polícia, tu dá um armamento pesado para ele. O programa é brincadeira, foi um programa para armar malucos que acabam aí matando suas ex-companheiras covardes que contam com a benevolência da justiça brasileira. E, para finalizar essa parte de segurança pública, o programa Celular Seguro atingiu a marca de 10 mil aparelhos bloqueados por perda, roubo ou furto em pouco mais de 3 semanas de funcionamento. Então vocês imaginam, 10 mil aparelhos bloqueados por perda, roubo ou furto. Até agora, segundo o Ministério da Justiça, mais de 1 milhão de usuários se inscreveram. A ação é um dos principais legados, do secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, que não deve permanecer da gestão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Parece piada. Parece brincadeira, mas não é. O embaixador do Brasil no Equador, Pompeu Andreucci, está em viagem de férias. O bicho está solto. Mas em viagem de férias, ele abandonou o posto nessa crise que ocorre lá no Equador. Vocês lembram, na terça-feira, depois de uma invasão de criminosos armados em um estúdio de TV, o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou conflito armado interno no país e uma tentativa de controlar a situação. Segundo o balanço divulgado pelo governo, 39 funcionários de presídios foram sequestrados ao longo da quarta-feira. No total, 178 agentes que estavam em poder dos bandidos até a tarde de quinta-feira, segundo o relatório. É muita coisa, é uma crise muito difícil de se resolver no Equador, e o nosso querido embaixador Pompeu Andreucci aproveitou no
no máximo da crise, ele saiu de férias, abandonou a embaixada brasileira. E abandonando a embaixada brasileira, daí descobriram, o chanceler Mauro Vieira disse que ele deve voltar imediatamente ao país, como fizeram nessa guerra Hamas e Israel, que o embaixador brasileiro na Palestina e o embaixador brasileiro em Israel retornaram aos seus cargos. Eles estavam de férias e retornaram espontaneamente. Só que o Pompeu está viajando, né? O nosso querido embaixador Pompeu Andriotti. Na Ucrânia foi a mesma coisa. O embaixador retornou sem que ninguém pedisse para ele. O problema é acharem agora o Pompeu. Internacional. E vamos aos destaques no mundo. New York Times, Estados Unidos e aliados atacam Houthis no Iêmen. Houthis é aqueles que apoiam o Hamas e o Irã, que eles invadem barcos, navios particulares, roubam as cargas e estão colocando um terror ali no mar que fica perto da Palestina. Washington Post, passageiros da Alaska Airlines processam Boeing por incidente com 737. Mais um processo nas costas aí da Boeing. Wall Street Journal, controle de Trump sobre Estados Unidos rural é chave para a sua resiliência. Clarim, oposição exige mesa política com governo para avançar com pacote de reformas. La Nation, estamos no caminho certo. O governo interpreta inflação de forma positiva. Inflação de forma positiva, inflação recorde de 211%, acima da inflação da Venezuela. Argentina, o Milei interpreta a inflação de forma positiva. Le Monde, novo governo é marcado pela manutenção de pesos pesados. The Guardian, economia do Reino Unido volta a crescer. Financial Times, Lagarde diz que Trump representa uma ameaça para a Europa. E algumas notinhas sobre o que está acontecendo neste momento, né? O premier israelense disse que é uma hipocrisia da África do Sul gritar aos céus ao reagir à acusação de genocídio protocolada contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O porta-voz de Relações Exteriores de Israel declarou que o país atua com braço, a Palestina atua como braço jurídico do Hamas. E o Brasil apoia a ação. O governo Lula foi a favor da iniciativa sul-africana em Haia e tomou a decisão depois de receber o embaixador palestino no Brasil, Ebrahim Alzeben, no Palácio do Planalto na quarta-feira. A primeira-dama defendeu um cessar-fogo em Gaza e festejou a decisão do Brasil de apoiar a condenação de Israel na Corte de Haia. Então, a África do Sul entrou com essa ação, né, de genocídio contra Israel. Israel está reagindo, falando que tem o direito de combater o Hamas, só que, segundo a África do Sul, apoiada pelo Brasil e celebrada, né, pela Palestina, ocorre um genocídio de Israel contra os palestinos. O porta-voz do Hamas, Sami Zuri, disse acompanhar o tema e esperar o fim da agressão a Gaza. Já o Ministério do Exterior da Palestina disse que o caso é um acontecimento
histórico face à injustiça e ao genocídio. Israel apresenta sua defesa no processo nesta sexta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros declarou que as acusações são falsas e infundadas. Até quarta-feira, últimos dados disponíveis, havia um registro de 23.697 mortos palestinos, a grande parte mulheres e crianças, e 1.139 israelenses, segundo a Al Jazeera, emissora estatal da monarquia do Catar. E olha só o preço que os londrinos, né, estão pagando para sair da União Europeia. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, diz que a saída do Reino Unido da União Europeia custou 178 bilhões de dólares até agora. Ele é integrante do Partido Trabalhista e votou contra o Brexit em 2016. O que significa o Brexit? Que o Reino Unido saiu da União Europeia. Quando ele saiu, ele perdeu uma série de vantagens de comércio e a relação, não é, com os demais países da União Europeia. E esse custinho, até agora, 178 bilhões de dólares. E a Administração Federal da Aviação nos Estados Unidos abriu uma investigação formal contra a Boeing depois do incidente naquele voo do Alaska Airlines. A reguladora diz que as práticas de produção precisam cumprir altos padrões de segurança e que isso não está acontecendo. A companhia aérea americana tem 79 aviões do modelo 737 MAX 9 em operação, Alaska Airlines 65. Só com essas duas companhias dos Estados Unidos são 144 aviões do modelo em operação. Esses modelos, né, que agora estão proibidos de voar. Aqui no Brasil, nós tínhamos, o único problema foi a Copa Airlines, né, que tem 29 aviões desses 737 MAX 9 que estão proibidos também de viajar aqui no Brasil. É bom lembrar que o 737 MAX, ele matou 189 pessoas em 2018, e 144, o MAX 9 em operação no mundo, são das companhias dos Estados Unidos. Então, mais um problema aí para a Boeing. Podcast Bichos Tagarelas. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, termina e nós queríamos agradecer a sua audiência, agradecer o comentário do Carlos Kaminski, do Maurício Viana, e lhe dizer que é muito bom estar com vocês. Voltamos na segunda-feira, dia 15 de janeiro. Sextou. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.